Prever o futuro é fascinante, mas compreender o passado é o que realmente permite corrigir o caminho. Hoje, com o Tarô, vamos abrir um portal para o signo de Gêmeos, com uma leitura profunda para 2026. Seja muito bem-vindo, Ser Místico. Eu sou o Leandro Henrique e esse é o Dimensão Astral, um canal sobre tarô, espiritualidade e o lado B da existência. Antes de revelar as grandes tendências do ano, o tarô vai mostrar o que realmente te impede de avançar. Vou começar tirando 3 arcanos maiores, eles vão revelar as forças que vão reger 2026, mas só serão abertos quase no final do vídeo, porque agora o foco é outro. Vamos olhar para aquilo que realmente você precisa abandonar antes que o ano novo comece. Crenças limitantes, padrões que se repetem e principalmente o que habita no seu inconsciente, aquilo que você esconde até de si mesmo e que faz você atravessar os anos vivendo as mesmas histórias. Iremos utilizar o tarô de Marselha Universal, o tarô dos corvos, o incrível oráculo da floresta. Inspire, silencie e permite que essa mensagem chegue até você. Vou começar abrindo aqui a imagem da minha mesa para vocês verem as cartas, tá ok? Vamos tirar primeiro 3 cartas de arcanos maiores do tarô de Marselha Universal, pedindo ao registro arcástico de Gêmeos, aos mestres ascensionados, ao seu eu superior e a todos os seus guardiões, mentores e guias. Tirando 3 cartas de arcanos maiores, vão mostrar o que você vai vivenciar em 2026, ok? E agora, o que você precisa deixar de lado, o que você precisa abandonar para que você tenha um ótimo ano aí. O que você precisa deixar de lado, o que você precisa abandonar, ou questões que estão no seu inconsciente de Gêmeos. Louco, Rei de Bastões, Rei de Ouros, 9 de Ouros, a Justiça, Valete de Ouros. Gêmeos, começar as coisas já de uma certa forma que você pensa que você vai começar, as formas que você estava começando, na verdade, aqui em 2025 ainda. Sabe aquele poder de engrandecimento, aquele poder assim de você começar do 0 e já estar no 10, sabe? Louco com esses 2 reis aqui, Rei de Bastões e Rei de Ouros, na verdade, me mostra muito essa impressão de que você queria começar, na verdade, assim, iniciar certas coisas, né? Se lançar a novas coisas, mas como se você estivesse com essa pretensão, esse pensamento de que pulando etapas, tá? Como se você já se lançasse a novas coisas, já percebendo, entre aspas, que você já está pronto para aquilo, tá? E não, a gente começa uma coisa, a gente vai assim por etapas, né, grau por grau de uma escada ali até a construção principal do que você quer. E por que eu tô falando isso? Do louco a 2 reis me mostra muito o que você precisa ser deixado para trás, essa sensação de que você já está basicamente pronto para vivenciar uma questão que você entende que os processos que você vai vivenciar no meio da situação, você pulou etapas, sabe? Como se você não criasse uma certa raiz, você não criasse uma certa experiência para alcançar o que você estava buscando até então. Então, assim, é como você quiser já chegar ao topo sem esses intermédios de conhecimento, esses intermédios de construção pessoal, também de dinamismo do que se diz de vontades de alguém assim que quer concretizar algo, tá? Louco, nessa parte mais assim errônica, nessa parte mais inconsciente, ele vai representar muito aquele aspecto de uma pessoa assim que não sabe onde vai, né? Que se lança algo como se fosse, deixa eu mostrar aqui o louco para vocês. A carta do louco, eu costumo chamar ele também de o aventureiro. Louco, né? Rei de Bastões, Rei de Ouros. É como se você
meio que, entre aspas, achasse, não é assim, né? A gente tem muito a nossa autoestima, mas é meio que você pular muitas etapas. Então, assim, reatendo o que eu estava falando, é meio que você achar que você já está de 0 a 10, já sendo esses dois reis de bastões e rei de espadas. Rei de ouros, na verdade, né? Então, assim, eu sei que você tem uma grande coragem, eu sei que você tem um grande dinamismo, eu sei que você tem uma grande força de vontade de fazer e concluir o que você começou, mas, na verdade, o processo, o meio disso que está faltando. Tá? E também esse poder de realização do Rei de Ouros, né? Esse poder da concretização material do Rei de Ouros. Eu sei que é isso que você busca, né? Mas a forma com que você começa é uma forma assim que você vai para um caminho que você não consegue acessar isso. Né? Sei que você quer muito se concretizar como pessoa, se concretizar como alguém assim que atinge um certo patamar, esses dois reis aqui. Mas o processo inicial é muito importante. Se lançar, entre aspas, a algo que você acha que aquilo ali que você é, ou aquilo que você quer fazer, de uma certa forma que eu estou falando muito, pautando aqui no meio do processo, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar mesmo. É como se você começasse uma coisa já achando que você é aquilo. Então, assim, você tem que estudar, vivenciar o processo, sabe? A gente chegar num processo sem vivenciar ele, a gente não vai chegar em nenhum processo, não. No caso, você, Gêmeos. Então, assim, lance-se, busque novas coisas com a carta do louco, havendo com o começo, e depois aí você consegue novas habilidades, você começa a concretizar coisas pequenas, você começa a abranger o seu império, né, com esses dois reis aqui, e você vai por etapas, por etapas. Eu estou vendo um geminiano aqui que por agora, antes do ano novo começar, antes de 2026 começar, tentou bastante coisas achando que já é aquilo, e não conseguiu concluir aquilo. Tanto porque depois vem 9 de ouros, né? Valete de ouros e a carta da justiça. A gente ainda vai chegar lá. Mas assim, Gêmeos, comece as coisas simplesmente. Comece as coisas de uma certa forma assim, em que você tem essa predisposição a aprender no processo, junto com o processo, né? Você ir agregando valores a você juntamente com o processo. Porque começar uma coisa, já achando que você concluiu o processo, já sendo totalmente perfeito naquilo que você faz, você não vai alcançar aquilo, você só vai atrasar o seu processo de amadurecimento, concretizações materiais e dinamismo e coragem do Rei de Bastões. 9 de ouros aqui, você percebe que ele tem uma cerca, ela tem ali um certo tipo de uma redoma em volta dela. É como se fosse também um certo orgulho, é como se fosse uma pessoa assim que se concretizou muito bem até agora. Tá? Eu vejo com que você caindo 3 cartas de ouros aqui como carta de que o que você deve deixar no passado, tem muita essa impressão de concretização. Sim, você concretizou certas coisas nesse ano de 2025, mas parece que você tá naquela assim de concretizou, mas defendendo alguma coisa como se fosse algo primordial, como se você não fosse perder. Chega até a parecer um pouquinho um 4 de ouros, esse 9 de ouros, tá? De uma certa forma um pouco assim mais inconsciente, de uma certa forma um pouco mais o que você deva se libertar. Dessa redoma de entender que o que você concretizou, você se conforte naquilo de uma certa forma e você fica preso naquilo, sabe? Com justiça aqui, a justiça ela é muito interessante aqui no Tarô dos Corvos, né? Deixa eu virar aqui para você ver. Ela te entrega a espada e a balança para você decidir aquilo. Enquanto a vida, as situações durante os anos anteriormente a 2026, né, principalmente aqui 2025, foram te propostas certas questões para você decidir aquilo. De alguma certa forma, eu percebo que você se absteve de decisões importantes. Tá? Você preferiu não decidir, você preferiu deixar isso até por debaixo dos panos, entre aspas, né? Você preferiu deixar assim de lado uma decisão importantíssima que fosse especificamente sobre construção pessoal. Eu falo também por causa do 9 de ouros, Rei de ouros e Valete de ouros principalmente, tá?
Valete de Ouros aqui, ó, é um personagem, ele constrói a sua materialidade pouco a pouco, né? Eu vejo com que, ó, a gente tem Rei de Ouros, Valete de Ouros, né? Você quis planejar, você quis, na verdade, construir, mas ainda vejo pulando etapas da carta do louco, carta de Rei de Bastões e Rei de Ouros. Eu vejo você pulando etapas, mas nesse processo ainda você agregou algumas coisas para si, né? Mas você perdeu o poder de decisão, você perdeu o poder de decidir algo por si mesmo, até por forma assim de se preservar, sabe? De se preservar ou de se colocar em um espaço até reservadamente muito grande, sabe? Até de um pouco assim, se isolando também. Eu vejo um certo isolamento aqui com esse 9 de Ouros. Esse Valete de Ouros aqui também, se a gente for entender, ele não está tão negativo porque ele vem próximo a um Rei de Ouros, né? É esse degrau que eu estou querendo te dizer. Esse degrau, esses processos que eu estou querendo te dizer. Da construção pessoal e da construção do que você quer. A gente vê aqui um geminiano ou geminiana e lutou bastante, que decidiu o que quer no âmbito material, no âmbito financeiro, no âmbito de construção pessoal, no âmbito do que é tangível das cartas de Ouros aqui, né? Então a gente vê aqui, geminiano, você fez como se fosse uma má análise também, tá? Valete de Ouros, quando ele vai querer construir algo, um aspecto negativo, ele fica, parece que, estudando aquilo, analisando aquilo, mas de uma certa forma, como que ele pode construir aquilo embasado na própria materialidade, mas de uma certa forma, aquela má análise, sabe? Aquela má análise do que você poderia ter feito de bom. E aí você foi e fez da sua maneira, sabe? Não vejo assim também um geminiano ou geminiana assim que... vejo, na verdade, um geminiano e geminiana que tentou bastante, que fez bastante questões, mas não conseguiu concluir até aqui agora, né? Também percebo assim, esse poder de decisão que foi lhe dado como se fosse uma oportunidades, você teve esse poder de decisão, foi lhe entregado esse poder de decisão de decidir algo, e você fez um tipo de mal justo com isso, ou você fez um julgamento não criterioso, ou um pré-julgamento, ou um não julgamento sobre aquilo, né? Encaixa bastante nessa questão que você vivenciou durante o ano. Você parece que não conseguiu concluir certas questões, principalmente no sentido material, principalmente no sentido assim de vivência mesmo, de como pessoa ou como materialidade. Mas por outro lado, eu vejo alguém assim que de alguma certa forma se enriqueceu, que se engrandeceu também, teve algum status positivo materialmente durante o ano de 2025, ok? Mas geminiano ou geminiana, você deva deixar de lado essa ideia de começar as coisas com essa ideia de grandeza. Tá? A gente tem que começar, todos nós, na verdade, né, temos que começar as coisas com essa ideia de simplicidade. Simplicidade que o Valete de Ouros fala bastante, né? O Valete de Ouros, ele é um personagem assim que vai e constrói mesmo o império dele ali, bem aos pouquinhos, né, bem analisando, com estudo, com certo empenho. Mas parece que um geminiano ou geminiana enfiou os pés pelas mãos durante o ano e não conseguiu concluir, mas alguns concluíram, tá? Só que esse aventureiro ou louco aqui, ele foi muito para caminhos que não foram tão positivos assim. Escreva nos comentários aqui sobre o que isso se encaixa em sua vivência que você teve, como que você se lançou a novas coisas, mas não concluindo elas, ok? Agora a gente vai revelar as cartas de arcanos maiores que vão reger o seu ano de 2026. Gêmeos, vamos lá? Carta do Diabo, carta da Lua, a carta do Carro. Vou até tampar um pouquinho aqui o Diabo, que a gente às vezes não pode. Carta do Capiroto, carta da Lua
para a sua previsão de 2026 e a carta do carro. Gêmeos, a gente percebe que 2026, assim, ele vai te dar alguns certos desafios, no sentido, assim, em que você deva se posicionar de uma certa forma, colocar as situações sobre os seus pés. Diabo aqui, ele me mostra muito essa questão de que você deva colocar as situações que vão ser colocadas para você durante o ano, e às vezes não vão ser tão fáceis assim, mas você vai driblá-las com a carta do carro, sim, ok, caso da lua. Então, assim, tente colocar as coisas aos seus pés de uma certa forma dinâmica, mas não se amarrando naquilo. Você sendo dono ou dona da situação de uma certa forma positiva. A gente ainda vai voltar aqui para essa carta do capiroto, tá? Lua como previsão, vem falando assim que certas questões como espiritualidade, intuição, vão estar em alta para você. Porém, você vai vai ter certos momentos em que no ano de 2026 você vai meio que caminhar sobre uma floresta escura, com vários olhinhos te olhando assim, sabe? E você não vai saber onde você vai estar pisando, mas vai estar olhando para você certas questões justamente do seu inconsciente. Certas questões que vão vir à tona para você ter que resolver e ter que comandar a situação de uma certa forma, até exigindo da situação como se você fosse o dono da situação, tá? Volto a falar da carta do diabo. A carta do diabo com a carta da lua é como você usar esse poder de colocar a situação sob o seu comando, sobre situações que não são tão positivas assim. A lua vai falar sobre muito medos, inconsciente, vai falar sobre coisas que você não entende, vai falar sobre coisas que você que demoram, certos processos que você vai ter que vivenciar, e meio que você vai ser forçado a isso. Sabe? Você vai ser forçado a ter que vivenciar certos momentos que não são tão agradáveis assim, para você se colocar sobre esses momentos, de certa forma, a você comandar esses momentos, tá? Só que nesse processo de comandar esses processos e esses acontecimentos, a gente não se vincular a eles de uma certa forma até negativa, porque o diabo, quando ele vai tentar fazer uma coisa, ele manda na situação com controle, tá? Então, assim, análogo à carta do capiroto, vem a carta do diabo, que ele não precisa ter o controle da situação. Ele já induz a situação até por forma até de pensamento. Tá? Quando a gente observa aqui, ela é bem análoga, né? Vou estar colocando um pouquinho para cá, para não pegar muito a foto. A gente vê aqui um personagem, né? Um personagem pagão, e dois personagens aqui amarrados ao pé desse personagem, contrário à carta do carro, que é um personagem ali coroado, que é um príncipe, né, conduzindo essa carruagem até de certa forma sem rédeas. E o que isso quer dizer? Você aprendendo a não é consumir, a controlar, mas a conduzir a situação, de certa forma que você não precisa controlar a situação, sabe? É da situação que possa ser apresentada para você como a lua, né? Que eu estava te falando, que essa floresta que você vai andar escura, você vai pisar ali e vai ter esses olhinhos. Eu sempre falo para meus consulentes que a lua é esse momento, né? Que a gente está andando sobre uma floresta escura, né? Às vezes é chato a gente ter esses momentos, mas nada mais é que são colocados à nossa prova, ou a gente sai de dentro da gente essas questões que vão falar sobre o nosso inconsciente. Olhando para as cartas que você deva deixar de lado, diz muito sobre assim, autos boicotes, tá? Autossabotagens também, o louco aqui com a lua, também sabe você um pouco assim deixando de lado essa autossabotagem, de você também não entendendo o seu próprio, não é o seu próprio valor, mas é o seu próprio poder pessoal, sabe? Então, a partir do momento em que você integra a carta do diabo positivamente para você, você consegue conduzir a carta do carro muito positiva, porque você tem a condução, você tem a situação sobre o seu controle positivamente, mas não tendo que controlar a situação
de uma certa forma negativa, tá? Então vai ser colocado para você um ano de 2026 em que você vai sim ter esse poder pessoal muito grande, sabe? Em que vão ser colocadas situações para você ter que resolver e isso vai te engrandecer muito, muito. Isso vai ser um ano para você muito engrandecedor. Vai ser colocado provas para você, geminiano ou geminianas, que vai te, lá no final do ano de 2026, você vai estar grandioso ou grandiosa, sabe? Muito interessante. É um ano assim percebo que vai ser um ano para você, do que você já vem fazendo e do que vai ser deparado para você nesse ano, um ano assim de agradecimento. É um ano assim que, sabe quando as coisas são meio mexidas, meio desconcertadas para você consertar elas de novo, sabe? Positivamente, mas vai ser exigido para você essa questão assim de você driblar as sombras, sabe? De você assim emergir de uma certa sombra que às vezes você mesmo que cria. Entende, Gêmeos? Bom, é isso, tá? Vamos tirar agora uma carta do Oráculo da Floresta, né? E a gente falando sobre floresta aqui da Lua. Como que o geminiano ou geminiana vai atravessar essa floresta de uma certa forma positivamente e engrandecedor. Xamã da Floresta. Todo passo adiante deixa você mais próximo do seu destino. Olha, a carta do louco fala sobre passos adiante. A carta do valete de ouros fala sobre passos, também fala sobre você começar coisas. E principalmente a carta do carro, você conduzir as coisas. Essa é a carta do xamã da floresta. Olha que bonito, ó. Deixa eu deixar ela aqui sem a luz. O xamã da floresta. Todo passo adiante deixa você mais próximo do seu destino. É um ano assim de engrandecimento, geminiana. E o que foi mostrado aqui não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo depois que o vídeo termina, porque aqui nada é por acaso. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, hypa bastante o vídeo. Se você sentiu o chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O meu contato está na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.